Ele virá nos buscar. Essa é a nossa esperança, essa é a esperança da igreja. Aleluia, glória a Deus. Eu quero, em continuação a este culto, ler a palavra do Senhor contigo. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 7. Desfrutando dessa presença maravilhosa do Senhor, desfrutando desses louvores ministrados ao Senhor. Vamos agora, Mateus capítulo 7. Glória a Deus. Você que está nos acompanhando aí de forma online, se prepare para lermos a palavra juntos, em nome de Jesus. E nos ajude também a compartilhar, ainda há tempo para aproveitarmos a continuação desse culto ao Senhor. Amém? Quem está com a palavra do Senhor aí, diga amém. Glória a Deus. Aqui no capítulo 7 de Mateus, vamos começar pelo versículo de número 1. E eu gostaria que você me ajudasse a ler até o versículo 6. Aí após, durante a mensagem, nós vamos ler alguns outros versículos. Amém? Então eu vou ler o versículo 1, você me ajuda a ler o versículo 2 e assim alternadamente, até o versículo 6. Então diz a palavra do Senhor, Mateus capítulo 7, versículo 1: Não julguem os outros, para vocês não serem julgados por Deus. Leia bem forte comigo. Porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros, e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? De novo, como é que você pode dizer ao seu irmão: me deixe tirar esse cisco do seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave que está no seu olho, então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Não deem, leia comigo bem forte o 6, não deem para os cachorros o que é sagrado, pois eles se virarão contra vocês e os atacarão. Não joguem as suas pérolas para os porcos, pois eles as pisarão. Amém? Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, Deus querido e maravilhoso, obrigado pela Tua presença, Tua graça que está operando, está agindo aqui em nosso meio. Eu creio que cada um de nós já está renovado, fortalecido por Ti, e eu peço que essa presença continue a falar, a ministrar os nossos corações, de forma que ao encerrar esse culto, tanto nós que estamos aqui no templo, quanto aqueles que estão acompanhando de longe, cada um de nós saia realmente fortalecido, esclarecido, animado, salvo, restaurado, para a glória e honra do Teu nome, através do poder da Tua palavra, Senhor, pois a Tua palavra é a verdade. Eu repreendo todo ladrão da palavra e agradeço pelo privilégio que temos de meditar na Tua verdade. Amém? Glória a Deus. Pode sentar por um momento. Aleluia. Então, amados, o tema dessa mensagem, dando continuidade a uma série aí que nós temos compartilhado já tem alguns dias, sobre a base. Temos falado já há algum tempo que com tanta confusão, tanta informação, tantas coisas que temos visto e ouvido, nada mais correto do que voltarmos ao fundamento, sempre nos lembrando do que o Mestre nos ensinou, o Senhor Jesus. E já há algum tempo começamos ali em Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, e hoje eu quero continuar o capítulo 7 com o tema princípios para uma vida saudável. Princípios, pois os princípios não se perdem com o tempo, os princípios não mudam. Princípios, as regras mudam, formalidades, liturgias mudam, conforme o tempo, conforme a necessidade, mas princípios permanecem. E princípios para uma vida saudável. E aqui não vou falar da saúde física, mas da saúde emocional e saúde espiritual. Ok? Maravilha? Então vamos lá. Aqui o Senhor Jesus, eu acredito que todos de alguma forma já ouviram esse trecho das Escrituras, já viram algo. Ele continua orientando ali no Sermão do Monte, depois de falar das bem-aventuranças, depois de discorrer sobre a lei e os profetas, no capítulo 6, trazendo ali um novo entendimento acerca da lei, que a lei ela continua atuando, só que agora através do Senhor Jesus, que com a sua graça misericordiosa, sua graça milagrosa, sua graça poderosa, nos cobre e nos capacita.
E aqui ele então começa a falar sobre algumas questões relacionadas ao nosso relacionamento com Deus e com as pessoas. Então ele traz essa frase muito conhecida: não julguem os outros, para vocês não serem julgados. Eu quero trazer alguma luz com base na Bíblia acerca desse princípio, porque eu já ouvi de várias formas as pessoas muitas vezes, de forma muito simplória, muito simplista, distorcendo esse princípio, de forma que se abstém, se omite de se corrigir e de corrigir as pessoas, de ajudar os outros, simplesmente dizendo: olha, eu não posso julgar, quem sou eu para julgar? O Senhor Jesus falou: não julgue para não ser julgado. Mas isso nada mais é do que uma distorção, uma forma isolada e pobre de se interpretar as Escrituras. O Senhor Jesus aqui está colocando um parâmetro, está repreendendo o julgamento hipócrita e precipitado, e eu vou te mostrar isto. Então ele diz: não julguem para não serem julgados por Deus. Aí ele diz no versículo 2 que Deus julgará. Ele dá um porquê, um motivo. Ele diz: porque Deus julgará do mesmo modo que vocês julgarem os outros, e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Ora, quem aqui quer ser julgado por Deus de forma correta? Quem crê que será julgado por Deus? Primeira pergunta. Quem crê que será julgado de forma correta? Quem crê que a medida que o Senhor usará nesse julgamento será correto? Quem acredita ainda, crê que a medida desse julgamento será a palavra. Essa será a base para o Senhor julgar. Quem acredita nisso aqui? Levante a mão, por favor. Amém? Ora, então vamos lá. Então quer dizer que se eu julgar alguém com base na palavra, se eu julgar alguém com base nesse parâmetro, assim eu serei julgado por Deus. Então a primeira coisa que eu preciso entender, o Senhor está dizendo: olha, cuidado, porque conforme você julgar de forma errada, mesquinha, de forma egoísta, de forma hipócrita, isso será revertido contra você, porque o Senhor te julgará um dia. Mas se nós usarmos a medida e o parâmetro correto, nós seremos julgados dessa forma pelo Senhor. E te digo mais, antes de continuar aqui sobre essa questão do julgamento, nós vemos, por exemplo, o Salmo de número 1. Você conhece o Salmo de número 1, você sabe, aí conforme a versão vai dizer mais ou menos assim, que bem-aventurado ou feliz é aquele que ele não ouve o conselho dos ímpios, que ele não anda conforme o caminho dos pecadores, ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Então é uma sequência: ele não ouve, ele não anda e ele não se assenta, ok? Ora, como é que eu posso julgar, emitir um juízo, se fosse proibido, se fosse pecado, se fosse errado, emitir um juízo? Como é que eu cumpriria na minha vida o Salmo de número 1? Como é que eu deixaria de me assentar na roda dos escarnecedores? Porque se eu digo que alguém é escarnecedor, eu estou julgando, sim ou não? Sim ou não? Ora, como é que eu deixaria de andar no caminho dos pecadores, se eu não posso emitir nenhum tipo de juízo? Você percebe que é uma incoerência dizer de forma simplista, leviana: não julgue para não ser julgado. É lindo isso, mas não é isso que o Senhor Jesus ensinou. Tanto é que ele diz para os apóstolos: cuidado com os fariseus. Como é que os apóstolos teriam cuidado com os fariseus se os apóstolos não emitissem um juízo de valor sobre a atitude deles? Você percebe que muitas vezes somos omissos, não nos posicionamos. Falamos dias atrás, nós somos sal e luz, amém? Somos sal e luz. Como você, pai, você, mãe, corrigirá o seu filho sem emitir um juízo de valor sobre a atitude dele que está errada ou certa? Ou com o filho muda o princípio bíblico: não julgará para não ser julgado? Será que muda? Você percebe que há uma distorção nessa forma de pensar?
Nós precisamos nos posicionar com base no que é certo, com o padrão que é a palavra do Senhor. Por isso que Jesus continua. Outro exemplo, o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, de forma muito clara: se alguém se diz irmão na fé, porém não cumpre a palavra do Senhor, com esse vocês não devem nem comer uma refeição. Olha que forte isso. Isso é forte e totalmente contrário a essa máscara religiosa que nós vivemos hoje em dia, essa cultura religiosa. Porque você imagine se um pastor, um líder religioso, fala: olha, com fulano você não pode nem almoçar, nem comer junto, nem ir depois do culto comer um lanche. Imagina? Dando moral, certeza. Entra com ação judicial, ganha por dano moral. Está denegrindo a imagem, ferindo o princípio da dignidade da pessoa humana. Mas o alerta que Paulo disse: alguém se diz irmão, olha só, amados, alguém que se diz irmão, ou seja, alguém que está caminhando, mas não cumpre, não vive a palavra. Precisamos cuidar o nosso coração e precisamos se emitir um juízo de valor quando necessário. Porém, o nosso parâmetro ele é alto. Tanto é que o Senhor Jesus, se você for pegar aqui capítulo 6, quando ele fala da oração, do jejum, do amor ao próximo, das riquezas do céu, ele fala do adultério, enfim, vários assuntos, ele traz um parâmetro muito alto. Tanto é que ele coloca nos seguintes termos: olha, na lei está escrito, não matarás, mas eu digo o seguinte: se você odiar alguém, você já matou essa pessoa aos olhos de Deus. Olha o parâmetro, muito, muito alto. Ele diz: olha, está escrito, não adulterarás, mas se você cobiçar uma mulher, eu digo o seguinte: se você cobiçar com o seu pensamento, você já adulterou com ela. Olha o parâmetro, é muito alto. E nós devemos buscar esse parâmetro, porque é o parâmetro correto. Amém? Glória a Deus. Amém ou não amém? A única razão, amados, de Deus ter derramado o Espírito Santo sobre a igreja, sobre nós, é para que o Espírito Santo nos ensine todas as coisas, nos capacite e nos fortaleça. Sem Ele, nenhum de nós é capaz de cumprir nada do que está aqui. E por não sermos capazes de cumprir o que está na palavra, surgem esses argumentos. Então eu não te julgo, você não me julga, e vamos todos juntos andar felizes. Porque o Senhor Jesus disse: não julgarás para não serem julgados. Devemos estar atentos. Olha só, ele continua. Aí ele traz uma repreensão, algo para nós refletirmos. Por que é que você que vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave que está no seu? A preocupação aqui do Senhor Jesus é para que nós não sejamos legalistas, para que nós sejamos faltos de misericórdia e graça, simplesmente procurando um defeito ou apontando o erro de alguém, sem lembrar da graça e misericórdia do Senhor por nós, sem olhar as nossas próprias dificuldades. Porque muitas vezes alguém tem uma dificuldade em alguma área, mentira, por exemplo, e porque eu não tenho, por exemplo, uma dificuldade com a mentira, então sou rigoroso, mas eu tenho dificuldade em outras áreas. Então é necessário que primeiro eu faça um filtro através da palavra de Deus no meu coração, para que então me posicione. Porque como que eu poderei deixar de ouvir o conselho dos ímpios? Como eu poderei deixar de andar no caminho dos pecadores? Como que eu deixarei de me assentar na roda dos escarnecedores, se eu não posso julgar? Eu preciso julgar. É necessário isto, mas logicamente de uma forma correta. Então primeiro eu preciso tirar, até porque quando eu reconheço o cisco, a trave no meu olho, e sei que sou perdoado por Deus, me arrependo, peço perdão. Quando eu percebo alguém que esteja com dificuldade, eu terei misericórdia dessa pessoa, terei empatia com ela, porque o que nos falta muitas vezes é a empatia.
E muitas vezes deixamos de corrigir as pessoas por não terem empatia, que é uma distorção interessante. Tipo, é a vida dela, se vira, faz do jeito que quer, é adulta. Não tem empatia porque sabe que a pessoa está no caminho errado, sabe que eu já estive nesse caminho errado, eu sei o que é ruim, o que é prejudicial, sei o quanto é difícil sair, mas deixa para lá, a pessoa se vira. Então nós precisamos cuidar de nós, mas sim corrigir. Olha o que Jesus diz: 5, hipócrita, tire primeiro a trave, então poderá ver bem para tirar o cisco. Olha que interessante. Então, se eu tiro a trave, eu verei bem para tirar o cisco do olho do meu irmão. E é interessante esse exemplo do cisco, porque dificilmente conseguimos tirar um cisco do olho sozinho, não é verdade? É necessário uma ajuda, é necessário auxílio. Então, como ajudar? Primeiro, eu me exponho a Deus, o Senhor, para depois então auxiliar, ajudar. Porque o julgamento que nós precisamos realizar, amados, ele tem por única, exclusiva finalidade ajudar. Anunciar o Evangelho, anunciar a verdade. Eu só ajudo alguém que precisa de ajuda, sim ou não? Ora, se você tem diante de você uma pessoa precisando de ajuda e outra que não precisa de ajuda, você vai ajudar quem? É lógico, não é verdade? Agora, se eu não tenho um parâmetro para analisar, para emitir um juízo, como que eu vou ajudar? Porque se eu usar o parâmetro do mundo, ninguém precisa de ajuda, está todo mundo bem. Todo mundo está fazendo o que é bom, o que é certo aos seus próprios olhos, conforme está lá em Juízes, que Israel viveu um período de caos, e o autor várias vezes escreve: não havia rei em Israel e cada um fazia o que era bom aos seus próprios olhos. Alguém pergunta, mas, Pablo, e se a pessoa não quer ajuda? Bom, se a pessoa não quer ajuda, você não vai ajudá-la, é uma coisa óbvia, né? Mas muitas vezes, você vai se surpreender, você se surpreenderá ao falar a verdade com alguém, com a reação que essa pessoa terá. Porque muitos de nós já estivemos em situações que nós sabíamos que estávamos errados, mas não tínhamos força para sair. Foi necessário alguém estender a mão, alguém apontar o dedo de forma correta, apontar a ferida e nos ajudar. Quem já passou por isso aqui? Vamos ver, levante a mão. Aí, alguns já passaram. Imagine se essa pessoa tivesse passado por você e falar: não julgueis para não ser julgado, porque o Senhor Jesus diz para não julgar, Ele sabe o que está fazendo. Onde nós estaríamos? Continuando. No versículo 6, dentro dessa ideia, e se a pessoa não quiser ajuda? O versículo 6, não deem para os cachorros o que é sagrado, pois eles se virarão contra vocês e o atacarão. Não joguem as suas pérolas para os porcos, pois eles as pisarão. Olha que termo forte. E olha quem disse isso aqui. Quem que falou isso aqui? Você crê no Evangelho? Quem que falou isso aqui? O Senhor Jesus. Jesus está falando: olha, cuidado, para não perder seu tempo. Não insista. Não é o momento, não é a hora. Não insista, porque senão a situação ela fica tensa. Daí é onde nós precisamos ter o discernimento do Espírito Santo. Estava conversando com alguns homens na segunda-feira passada, meditando sobre a palavra do Senhor e falando sobre a obra que o Espírito Santo faz em nossas vidas. Que o Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito Santo corrige, ele mostra o erro, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E que nós não podemos fazer o papel do Espírito Santo na vida de ninguém. Nós podemos anunciar, e devemos anunciar, falar a verdade, mas o papel, a função do convencimento, quem faz é o Espírito Santo. E quando nós não entendemos isso, nós
começamos a desperdiçar o nosso tempo, nosso esforço, e Jesus está dizendo: cuidado, tenha discernimento, não jogue fora o que é precioso, não se desgaste. Amém? Está entendendo isso? Ele continua dizendo, agora vamos adiante aqui. Agora ele vai falar da bondade de Deus. Então eu preciso entender que há um julgamento, um juízo, e eu preciso exercer esse juízo, logicamente olhando primeiro para mim, depois para o próximo. Eu preciso ser radical comigo, misericordioso com o próximo. Seja radical com você mesmo e seja misericordioso com o próximo. Não inverta jamais isto, porque às vezes somos misericordiosos conosco, mas somos radical com os demais. Inverta isso. Entendendo isso, agora eu preciso também compreender a bondade de Deus. E ele vai falar sobre isso. Ele vai falar aqui, ó: peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Deus é bom, amém, amados? Amém? Se você crê nisso, diga para quem está perto de você, diga: Deus é bom, meu irmão. Se não fosse a bondade do Senhor, amados, onde nós estaríamos? Porque todos aqueles que pedem, recebem, aqueles que procuram, acham, e a porta será aberta para quem bate. Isso é um princípio bíblico, é uma verdade. Peça. A grande questão é que nós não pedimos, ou conforme está lá em Tiago, ele escreve dizendo o seguinte: olha, vocês pedem e não recebem, porque pedem simplesmente para alimentar os desejos carnais que vocês têm. Mas se nós pedirmos a Deus, mesmo que nós estejamos pedindo errado, Ele vai nos mostrar, Ele vai nos dar. Talvez não nos dê o que nós queremos, mas Ele nos dará o que nós precisamos. Então, se nós pedirmos a Deus, Ele dará a solução. A questão é que nós não pedimos. Olha que legal esse princípio, que me diz o seguinte: ao ouvir uma pregação como essa, você está aí nos acompanhando, ao ouvir uma pregação como essa, uma mensagem, nós conseguimos então compreender a dinâmica de Deus, a forma como Deus age. Amém? Concorda comigo? Mas, olha só, para que eu entenda o propósito de Deus para a minha vida, Pablo, isso só é possível se eu tiver um tempo com Deus. A mensagem, a pregação pública, esse momento, ele é necessário para nós entendermos o padrão da forma de Deus agir. Então, eu estou entendendo sobre o julgamento, sobre a bondade, sobre a misericórdia, mas o que Deus tem para a minha vida. E é interessante porque muitas vezes as pessoas procuram. A Bíblia diz que existe o dom de revelação, e alguns confundem isso. Não vou entrar nesses detalhes, porque não é o tema, mas muitas vezes as pessoas ficam sabendo: ó, vai em tal lugar, porque tem a pessoa lá que ela fala tudo da tua vida. A pessoa vai correndo, sendo que Deus sabe todas as coisas, está disponível para nós em todo o tempo. Então entenda que se você tiver um tempo com Deus, a sós com Deus, Ele te dará algo que é individual, é próprio. Quem sabe você não está conseguindo romper, crescer na tua vida, porque você ainda não entendeu o que Deus tem para você. Você já entendeu o que Deus tem para a igreja, para o cristão, para aqueles que creem nele, mas ainda não conseguiu compreender o que Deus tem para a tua vida. Isso só é possível se eu tiver um tempo com Ele. Amém? Estão entendendo isso? Então peça e você receberá, procure e você achará, bata e a porta será aberta. Ele continua trazendo uma comparação. Por acaso algum de vocês que é pai será capaz de dar uma pedra ao seu filho quando ele pede pão? Ou lhe dará uma cobra quando ele pede um peixe? Vocês mesmos, sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então olha só, Deus dá coisas boas.
Deus não dá o que nós pedimos, Deus dá coisa boa. Amém? Há uma diferença aqui. Deus, Ele não dá o que nós pedimos, Ele nos dá coisas boas. Às vezes há uma coincidência, às vezes o que eu peço a Deus é bom, e Ele então me entrega isso que é bom, mas nem sempre. E é interessante essa comparação com o relacionamento pai-filho, porque um bom pai, um pai sábio, um pai que se preocupa com o filho, ele dá ao filho o que é bom, mas não dá tudo o que o filho pede. Concorda comigo? Quem concorda comigo? Mas dá o que é bom, o que é melhor, tira da boca para dar para o filho, mas não dá tudo o que o filho pede, porque nem tudo que o filho pede é bom. Então creia na bondade do Senhor. O Senhor é um Deus de julgamento firme, correto, tem um padrão elevado, porém Deus, Ele é bom, Ele nos dá se nós pedirmos. Peça ao Senhor, ore a Deus. É impressionante como que nós temos a facilidade, a tendência de chorar as pitangas para as outras pessoas e não clamarmos a Deus. Chorar no ombro de alguém, mas não chorar ao Senhor. Como que nós fazemos isso? É errado chorar no ombro de alguém? Não, não é isso. É errado não chorar aos pés do Senhor. Nós buscamos conselhos, conversamos, ouvimos, procuramos aqui e dali, mas não perguntamos a Deus, não falamos com o Senhor. É porque nós não cremos na bondade dEle, ou não cremos no poder. Porque aqui nós temos duas formas de limitação. Há aqueles que não creem no poder de Deus, que eu não acredito que é o caso aqui de nós, porque estamos buscando junto a palavra do Senhor. Mas há aqueles que creem que Deus é poderoso. Mas, olha só, presta atenção por favor nisso. Há muitas pessoas que não conseguem crer que Deus é bom a ponto de se importar com ela. Há pessoas que não conseguem entender e crer que Deus se importa. Deus se importa se você não está indo bem na escola. Deus se importa se você não está tendo um relacionamento bom. Deus se importa se você está com problema no emprego. Deus se importa. É que às vezes nós não conseguimos crer que Deus se importa. Até cremos que Ele é poderoso, mas pensamos assim, ainda que de forma inconsciente, é algo para você buscar no Espírito Santo. Mas, eu vou falar isso para Deus. Deus tem tanta coisa para fazer. Como se Deus tivesse uma dificuldade de tempo, né? Como se Deus tivesse estressado. Não me vem com essas picuinhas, porque eu tenho coisa grande para fazer. Nós colocamos Deus no mesmo patamar que nós seres humanos, porque nós precisamos priorizar algumas coisas serem feitas, sim ou não? Tem coisa que a gente não consegue, não dá tempo, não dá, vamos priorizar. Mas Deus não é assim. Jesus fala, se Deus cuida dos pardais, não vai cuidar de vocês, de você que vale muito mais que um pardal? Creia que Deus é bom, Ele cuida de nós, amém, amados? Olha só, princípios para uma vida saudável. Uma vida saudável passa por esse julgamento correto, por uma visão correta da minha dificuldade e da dificuldade do próximo. Uma vida saudável emocionalmente passa por essa compreensão que Deus é bom, Deus se preocupa comigo, Deus está com as mãos abertas. Se eu pedir, se eu clamar, se eu bater, se eu buscar, Ele fará. Conforme Paulo escreve, se Ele deu o seu único filho, não nos dará também com Ele todas as demais coisas? Versículo 12 é fantástico. Façam aos outros o que querem que eles façam a vocês. Olha isso aqui. Façam aos outros o que querem que eles façam a vocês, pois isso é o que querem dizer a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas. Jesus resume. É interessante isso.
Nós vivemos hoje um período onde, de uma forma muito forte, muito enfática, até há uma motivação para que nós sejamos felizes. É o que nós mais ouvimos. Eu tenho o direito de ser feliz, eu preciso ser feliz. Mas a felicidade, já disse isso aqui em outra oportunidade, ela não é algo a ser buscado. A felicidade, ela deve ser uma consequência da nossa vida. Correr atrás da felicidade é como correr atrás do vento. Ela deve ser consequência das nossas atitudes. E quando eu faço às outras pessoas o que eu gostaria que ela fizesse comigo, eu consigo um antídoto para essa falácia humanista. Pegue um casal que está para se divorciar, ou já se divorciou, por exemplo. Se ambos, ou às vezes basta um, fizer ao outro o que gostaria que fizesse para ele. Esse é o que diz o Senhor Jesus. Mas o diabo distorce dizendo: olha, se você fizer isto, você está se menosprezando, você está sendo pisado, você está sendo humilhado. Faz isso não. Viva a tua vida. Não é isso que Jesus diz. Faça ao outro o que você gostaria que fosse feito a você. Você percebe que isso é alto, que isso é sobre-humano? Você percebe que isso é sobrenatural? Isso não é humano, isso é divino, porque foi Deus que falou. E por ser divino, eu preciso da presença de Deus na minha vida para cumprir isso aqui, para viver. Toda vez que te der essa vontade de ser feliz, fazer o que der na tua telha, fazer a tua vontade, passe por esse filtro, tá? Mas as pessoas que serão atingidas, eu gostaria que fosse feito comigo, eu gostaria que fosse feito da mesma forma comigo. Se nós colocarmos esse filtro, eu tenho certeza que muitas situações serão evitadas, muitas coisas deixarão de ser feitas. Vou ler de novo, se você puder ler comigo aí no versículo 12, vamos ler bem forte, bem alto, vamos lá? Mateus capítulo 7, versículo 12, vamos lá? Façam aos outros o que querem que eles façam a vocês, amém? Às vezes nós, novamente, porque eu acredito que todos já ouviram isso aqui, quem está acompanhando aí online, dificilmente alguém não conheceu isso aqui, mas normalmente nós fazemos o quê? Deixamos de forma rasa. Então pensamos assim: é ser bem educado, é ajudar quem está com fome, é ajudar quem está precisando de agasalho. Isso tudo está dentro desse contexto e é necessário, mas vamos aprofundar, vamos ir além. Pais que abandonam os filhos, pais que tomam decisões sem pensar nos filhos, não conseguem entender, não conseguem passar por esse filtro. E se fosse comigo? Isso gera saúde, isso gera saúde emocional, saúde espiritual. Saúde é um princípio, não é uma regra, isso aqui é um princípio, amém? Glória a Deus. Continuando aqui, aí ele traz na continuação, uma declaração forte, e também aí faz parte já da rotina cristã, do folclore, vou usar essa expressão, do folclore cristão, né?
Olha o versículo 13: entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil leva para o inferno, e há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita e o caminho difícil levam para a vida, e poucas pessoas encontram esse caminho. Olha só, porta larga, porta estreita. Quem nunca ouviu isso aqui? Não faz parte do folclore já? Faz parte, isso aqui é clássico, é clássico. Mas é uma declaração do Senhor Jesus que nós precisamos compreender. Quando ele fala do julgamento, fala da bondade, fala desse princípio de fazermos aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós. Ele traz essa comparação para nós realmente entendermos, olha, existe um caminho, existe uma porta, existe uma salvação, existe uma solução, existe solução. Fala para quem está perto de você: existe solução, meu irmão. Existe solução. Eu gostaria que você fizesse essa leitura dessa forma. Olha, Jesus está dizendo que existe uma solução, existe vida, existe salvação, existe resposta, amém? E está fácil, tem uma porta aberta, basta entrar por ela. O mais difícil Deus fez foi abrir a porta. O mais difícil Ele fez, porque a porta estava fechada. Deus abriu a porta, Jesus veio e morreu por nós, aleluia. Lá na cruz Ele abriu a porta, o véu se rasgou, a porta está aberta, precisamos entrar por ela. Mas nós, com a nossa mente carnal, limitada, com nossos parâmetros distorcidos, nós focamos apenas no fato, no detalhe de que ela é estreita. Mas está aberta, e não paga nada para entrar. Quem quer entrar pela porta aqui? Amém? A porta está aberta. Jesus não está dizendo, olha, vocês vão ter que fazer isso, fazer aquilo, tal sacrifício, para que a porta seja aberta. Ela já está aberta. Agora, também existe uma outra porta, só que essa é larga. E sabe por que ela é larga? Porque quem passa por ela está cheio de ansiedades, problemas, mágoas, dificuldades, um fardo pesado, falta de perdão, ira, imoralidade, mentiras, relacionamentos inacabados. Aí passa, porque a porta é larga. Agora a porta é estreita. Sabe por que ela é estreita? Porque às vezes, quem sabe, você já tem uma cultura cristã em casa, e às vezes a gente ouve como uma repreensão, né? Olha, a porta é estreita, né? Quase que toca aquela música do mal, né? A porta é estreita, né? O caminho que vai para o inferno é largo, é gostoso. Nenhum momento fala que é gostoso, fala que é largo, né? É largo, a porta é estreita, cuidado, né? A impressão que a gente vai ter que meio que, né, até passar de lado para poder passar. Não passa, né, Ederson? Ederson é das antigas aí, né? Fez a Arca de Noé, ajudou lá na construção, sabe disso, né? Os mais antigos, né, por aquele terror, olha, é estreito, né, Damir? É estreita a porta, cuidado, senão não vai passar. Mas sabe por que é estreita? Porque no céu não entra mágoa, não entra falta de perdão, no céu não entra mentira, no céu não entra tudo quanto é tipo de pecado. Jesus não falou, olha, teu fardo é pesado, vem até mim, me entrega esse fardo, pega o meu que ele é leve. O fardo que nós carregamos sem Deus, ele é pesado, ele é grande, ele é enorme, e só cresce, só aumenta. Já viu aquela expressão, é rolo sobre rolo? É rolo em cima de rolo? Porque a gente vai tentando, vai se embaraçando, vai se ligando, quando a gente vê, vai se amarrando, é um relacionamento, aí é outro, e sai de um, e vai para outro, e mente, e se enrosca, e rouba, e mata, e vai indo.
A porta tem que ser larga mesmo, mano. Agora em Jesus a gente entrega tudo isso. Não é verdade? Entrega todo o peso, todo o fardo. Eu passo tranquilo na porta. Não tenho uma mochila gigante nas minhas costas. Olha que bênção. É por isso que é estreito. Agora, se você continuar carregando esse peso gigantesco, não vai passar, porque no céu não entra isso aí. Versículo 14: a porta estreita e o caminho difícil levam para a vida, e poucas pessoas encontram esse caminho. Poucas pessoas encontram. Por quê? Porque não pedem, não buscam a Deus. Olho para os montes e pergunto: de onde virá o meu socorro? Nós falamos isso no início, Salmo 121. Eu lhe pergunto nessa noite: de onde vem o teu socorro? Oi? Do Senhor, amém? Meu socorro vem do Senhor. Será mesmo? De onde vem nosso socorro? Vem a nossa esperança. De onde vem nosso sustento? Vem a nossa esperança. Conta que logo após a Segunda Guerra, e nós já vamos encerrar com isso aqui. Logo após a Segunda Guerra, várias pessoas passaram por aquela tribulação toda, né? A gente sabe, o Holocausto, enfim. E algumas crianças foram libertas. Isso está no livro O Seu Dinheiro, do curso de finanças. E percebeu-se então que muitas crianças ali não conseguiam dormir, ficavam ansiosas, né? O trauma pós-guerra ali. Mesmo sendo bem cuidadas, bem alimentadas, bem tratadas, não conseguiam dormir, ansiosas. E alguém teve a ideia, acho que psicólogo, não sei quem teve a ideia, pegava um pedaço de pão e dava para a criança e falava: olha, esse pão aqui não é para comer, esse pão aqui é para amanhã, você pode comer o que você quiser, você vai jantar normal, vai comer, vai se satisfazer, mas esse pedaço de pão você não vai comer, isso aqui é para amanhã. E perceberam que as crianças dormiam tranquilamente. Mudou assim da água para o vinho a qualidade do sono. Por quê? Alguém sabe? Porque sabia que tinha o que comer no dia seguinte. Olha o efeito de nós termos uma confiança em algo, de nós termos o nosso socorro em algo. Para aquelas crianças, o socorro é aquele pedaço de pão. Você percebe por que muitos estão sofrendo e padecendo? Porque o nosso socorro na verdade não está em Deus, está na pessoa, está no emprego, está no governo, está no resultado da eleição, está na pandemia. Nosso socorro não vem do Senhor. O salmista olhou para os montes, olho para os montes e me pergunto: de onde virá meu socorro? De onde vem teu socorro? De onde vem teu socorro? Do Senhor. Diga isso para a tua alma. O salmista disse: alma, porque estás abatida, minha alma. Diga para a tua alma: o meu socorro vem do Senhor. Ele é o nosso sustento. As circunstâncias, as pessoas são canais, não são a fonte. Eu gostaria de encerrar enfatizando isso na tua vida hoje, enfatizando isso a nós. Peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês, porque todos aqueles que pedem recebem, aqueles que procuram acham, e a porta será aberta para quem bate. Mas cuidado, nós temos um parâmetro, que é a palavra do Senhor. Eu preciso procurar nela, eu preciso bater conforme ela ensina, na porta que ela ensina. Quem que é a porta? Jesus. Bata na porta. Tem até aquela charada, né, aí na brincadeira dos acampamentos cristãos, né? Olha só, ele beijou a porta, mas não entrou. Quem que é esse?
Aí Judas, né, beijou Jesus, mas não entrou porque ele traiu Jesus, né? Jesus é a porta. Olha só, bata, ele vai abrir. Nós vemos isso nos evangelhos. Agora, enquanto nós nos socorrermos, procurarmos, pedirmos para outros, não alcançaremos muita coisa não. Até alcançamos uma farelinha aqui, uma migalha ali, mas nada que transforme a nossa vida, nada que mude a nossa realidade. O Senhor quer trazer uma mudança verdadeira, autêntica, definitiva no nosso mais profundo interior. Amém? Glória a Deus. Então você deve julgar primeiro a si mesmo, com base na palavra, depois o próximo, com duas finalidades: ajudá-lo, ou mesmo, conforme está no Salmo 1, se desviar. Porque Paulo também escreve, olha o que Paulo escreve: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. A mãe já falava, né? A avó já falava. Paulo escreveu, olha só, como é que eu sei que alguma companhia é má? Eu tenho que julgar, sim ou não? Ai mãe, não fala assim, não pode julgar para não ser julgado. Não é a mãe que está falando, é a Bíblia. Logicamente que eu tenho que julgar com base no parâmetro correto. Amém? Eu gostaria de orar contigo, se assim você desejar, para que essa verdade, ela continue a gerar mudança em nossas vidas, para que essa bondade de Deus gere paz em nosso coração, para que a bondade do Senhor gere tranquilidade, suficiência, força, vigor espiritual, em nome de Jesus. Tirar toda a ansiedade. A palavra do Senhor diz: lançai sobre mim toda a ansiedade, lançai sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, lance ao Senhor toda a sua ansiedade. Amém? Se você puder ficar em pé comigo para orarmos. Glória a Deus, Senhor. Obrigado, Jesus. Por que nós oramos após a palavra? Porque está na tradição apostólica. Não. Por que nós precisamos orar? O Senhor Jesus nos ensinou. Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas no automático estão prestando atenção na pregação. Aí o pastor fala assim: vamos orar. Pronto, já desvia, já está pensando, deixa eu ver onde que eu vou ligar para pedir comida, né? Porque depois dá tumulto, você vai nos lugares, está cheio, ou a pessoa já começa a pensar em amanhã. Enfim, a mente voa. É fundamental que você ore após ouvir a palavra. Sabe por quê? O Senhor Jesus ensina o seguinte: que quando a palavra é lançada, o pastor Márcio pregou sobre isso esses dias. A palavra lançada, o ladrão vem para roubá-la. Algumas palavras caem num terreno, o ladrão não roubou, mas caiu no terreno pedregoso, não é profundo. Outras em terreno cheio de espinho. Quando eu oro, após ouvir a palavra, e eu vou te falar algo aqui muito importante: a tua oração é a oração mais poderosa que existe. Em relação a você, meu irmão, a tua oração é mais poderosa. É você que tem que orar. Eu posso e devo orar por você, com você, mas você, a tua oração é a mais poderosa em relação à tua vida. Amém? Você crê nisso? E quando você ora com base na palavra, você permite que essa palavra então penetre no mais profundo do teu coração. Então não faça isso de forma mecânica, não faça isso apenas, tem gente que termina a palavra, sai correndo embora, termina nem o culto acabar. Não faça isso. Você que está aí nos assistindo, já não é fácil assistir online, né? Você já dá uma olhadinha no Zap, dá outra olhadinha no Instagram, não é fácil assistir online, mas não perca esse momento de orarmos agora. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos por um momento. Se você tem esse desejo, faça isso agora. Ore ao Senhor, converse com Deus. Pai santo, querido, maravilhoso Jesus. Pai, como Tu és bom. Tua misericórdia me alcançou, a Tua graça me alcançou. Meu Deus, que essa saúde que nós precisamos, a saúde na alma, a saúde no espírito, seja uma realidade em cada um, Pai, cada um que está participando desse culto.
Nos ajude, Senhor, eu te peço, me ajude a compreender, com base na tua palavra, a minha real situação, para que eu possa, de forma rigorosa, radical, comigo mesmo, me transformar com base na tua verdade, e para que eu consiga compreender, ó Deus, a dificuldade do próximo, e se for preciso, ó Pai, quem sabe até mesmo emitir um juízo negativo. Eu creio, ó Pai, que o Senhor é bom. Eu creio que o Senhor é bom, a tua palavra diz, eu creio, eu peço, Espírito Santo, que essa verdade penetre no mais profundo do meu ser, gerando em mim a paz, a alegria, a justiça, gerando em mim convicção, tranquilidade, crendo que a bondade do Senhor me cerca, me guarda, me protege em todo o tempo. Senhor, obrigado porque o Senhor abriu a porta fantástica, perfeita, pela qual passam aqueles que creem no Senhor, que se esforçam no Senhor, entram aqueles que jogam fora todo entulho, toda sujeira, todo pecado, pois nessa porta passa apenas aquele que é lavado e redimido pelo teu sangue. Obrigado, Senhor, por não permitir, porque se o Senhor permitisse, nós somos tão falhos que nós entraríamos até mesmo no céu carregando tanto entulho, tanta tranqueira, mas o Senhor é tão bom que nos impede de fazer isto. Obrigado, Senhor, por levar o nosso fardo pesado. Obrigado, Senhor, por levar em nosso lugar. Podemos viver tranquilamente na tua presença. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Meus irmãos, se alguém aqui quiser orar comigo, repita assim comigo, diga: Senhor, Senhor, tu és bom. tu és bom. Eu creio na tua bondade, no teu cuidado, na tua provisão. Eu creio no tempo certo, no tempo certo, para a minha vida. Eu creio, Senhor, e eu quero viver com base na tua bondade, na tua verdade. Senhor, me ensina, me mostre o que está errado, para que eu possa consertar. Me mostre o que está errado, para que eu possa abandonar. Em nome de Jesus, eu te peço. Obrigado, Senhor, pela porta aberta, pelo caminho que o Senhor preparou. Obrigado, Senhor, porque eu posso entrar por ela, para a vida eterna, para a verdade que liberta. Obrigado, Senhor. A minha vida está entregue nas tuas mãos. Eu te dou a liberdade para transformar todo o meu entendimento, o meu coração. Em nome de Jesus, eu agradeço e oro. Amém? Se você pode aplaudir ao Senhor, faça isso agora, em gratidão a Ele. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Aplauda o Senhor, Deus da glória. Tu és bom, Jesus. Aleluia! Aleluia! Amém? Glória a Deus. Tu és santo, poderoso Deus. Aleluia. Nós vamos orar já para encerrar. Um aviso importante, um lembrete para os homens. Sexta-feira, se Deus permitir, nós teremos aqui o nosso culto especial dos homens. Então, amanhã nós vamos liberar o link para inscrição. Nós temos apenas 70 vagas. Então vamos liberar o link para inscrição. Mas também teremos a transmissão online, tanto pelo YouTube como pelo Facebook. Então fique atento. Se você que está nos assistindo quer participar presencialmente, tem
tem aí o WhatsApp, o número do WhatsApp que está aparecendo na tela. Mande uma mensagem aí que amanhã eu te mando o link para que você se inscreva. E você que já tem o nosso contato, a nossa linha de transmissão, amanhã esse link será enviado para você se inscrever, para estarmos juntos na sexta-feira às 19h30. Amém? Glória a Deus. Pessoal do coral, isso, né? Coral, quem faz parte do coral, tem uma reunião após o culto, rapidamente. E também eu quero uma reunião com os homens aqui, rapidamente. Se você puder ficar aqui mais 5 minutinhos após o culto, eu quero orar contigo. Amém? Glória a Deus. Eu vou orar pelas ofertas e após vamos louvar o Senhor. Você pode trazer a sua oferta com alegria e devoção ao Senhor. E após, os envelopes estão lá no fundo, a Karine está dizendo. E após isso, está encerrado o culto. Então vou orar pela oferta, orar encerrando, e o culto estará encerrado. Amém? Vamos orar então? Pai querido e santo, glorioso Deus, obrigado pela graça, presença e misericórdia. Obrigado, Jesus. E nós declaramos que tudo que existe nos céus e na terra é teu. Nós apenas administramos. E eu peço que com graça e misericórdia o Senhor nos ensine a administrar, de forma a honrar o teu nome, a glorificar o teu nome. Consagramos ao Senhor cada oferta trazida à tua casa. Agradecemos esse culto. Agradecemos a tua provisão. Pedimos por aqueles que estão precisando da tua provisão, que a tua mão poderosa alcance ao longo desta semana cada família aqui representada, cada família que está participando, quem sabe abrindo uma porta de emprego, uma porta de provisão. O Senhor conhece, o Senhor sabe, e nós pedimos por essa bondade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome do Senhor. E encerramos, ó Pai, gratos, porque realmente o Senhor é bom. Estamos sendo daqui renovados, fortalecidos pela tua graça. Eu declaro a graça, a unção, o poder do alto sobre cada lar aqui representado, em nome de Jesus. Amém? Amém, aleluia. Vamos louvar o Senhor então. Glória a Deus. Pelo vale da sombra da morte não temerei, ainda que o exército se levante contra mim, nada temerei. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Conhece os que confiam nele,